Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao nosso TD de Lei de Coulomb número 2, onde estamos trabalhando novamente a Lei de Coulomb, força elétrica, por meio de 10 questões. Estamos na questão número 5 e a questão diz o seguinte: duas pequenas esferas metálicas iguais são suspensas de um ponto O por dois fios isolantes de mesmo comprimento L 0,5 metros. As esferas são igualmente eletrizadas com cargas Q de 1 microcoulomb. Ponto final. Sabemos-se que na posição de equilíbrio os fios formam com a vertical ângulos de 45 graus, determine o peso de cada esfera. Então, o que a questão está nos dizendo? Que há duas cargas elétricas suspensas, penduradas por dois fios. As cargas estão eletrizadas com cargas de 1 microcoulomb, são iguais e, portanto, haverá uma repulsão entre elas e o comprimento do fio é de 0,5 metros. Pergunta no final: determine o peso de cada esfera. O esqueminha dessa questão é o seguinte, para que a gente possa visualizar. Eu já fiz aqui o esquema. Existe um ponto no teto, digamos assim, dois fios e duas cargas postas nesses fios. Cada carga ela tem um valor Q de carga de 1 microcoulomb. 1 microcoulomb, e aqui também a carga é de 1 microcoulomb. Bom, essas esferas carregadas com 1 microcoulomb têm peso, e o peso a gente sabe que é ponta para baixo. Então tem peso, e ele quer saber a intensidade do peso. Essas cargas, elas sofreram uma repulsão, já que possuem cargas iguais, houve uma força de repulsão entre elas aqui. Essa força de natureza elétrica afastou uma carga da outra, uma força de repulsão. Então ambas têm essa força de natureza elétrica, força de natureza elétrica. Então as forças que até o momento a gente colocou aqui no corpo é o peso na esfera puxando para baixo e a força elétrica puxando nesse sentido. E aqui no sentido contrário, o peso aqui para baixo. Bom, como tem esse fio, existe uma força de tração aqui que age no fio. Desse fio aqui também há uma força de tração. Então, em termos de força, existe a força de tração no fio, agindo aqui nessa massa M, nessa esfera. A força de tração, a força elétrica, que é a repulsão dessa outra esfera, e o peso da esfera puxando para baixo, ok? Bom, uma outra coisa que podemos tirar aqui é que o enunciado diz que, em relação à vertical, a abertura de cada esfera depois da repulsão foi de 45 graus. 45 graus para cá, 45 graus para cá, logo há um 90 graus aqui, ó. 90 graus juntando 45 com 45. Se esse comprimento de fio aqui é L, comprimento L, de 0,5 metros, logo a gente consegue calcular essa distância aqui entre as duas esferas por meio do comprimento do fio. Porque se esse comprimento tem igual a esse comprimento e o ângulo entre elas duas é de 90, logo essa distância a gente sabe é L, ou seja, esse valor, raiz de 2, que é a diagonal de um quadrado, ok? É só a gente calcular a diagonal desse quadrado. E, portanto, essa distância D aqui, entre as duas esferas, vai ser o L raiz de 2. Ou seja, D, vamos colocar aqui D, que é L raiz de 2, D é igual a 0,5, que é o lado desse triângulo, ou de um quadrado. Se você formar um quadrado aqui, ó, você vai ter a diagonal de um quadrado. E essa diagonal é L raiz de 2, porque esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, 0,5 raiz de
2 é a distância. Por que eu calculei essa distância entre a esfera e essa outra esfera? Porque para calcular a força elétrica, que possivelmente para calcular o peso, a gente vai precisar da distância entre as duas esferas. E a distância das duas esferas vai ser dado por L raiz de 2, ou 0,5 raiz de 2. Nesse caso, em metros. Ok? Bom, o nosso próximo passo é arranjar, conseguir, né, uma relação entre a força elétrica e a força peso. E a gente vai conseguir de forma vetorial com essa tração aqui. Daqui podemos desenhar esse seguinte esquema. O peso está para baixo, a força-peso vai estar para baixo. A força elétrica, ela vai ter esse sentido. Neste ponto aqui, ó. E a tração terá esse sentido. Então, temos a tração nesse sentido, temos o peso nessa direção e sentido, e a força elétrica nessa direção e sentido. Bom, como esse ângulo é de 45 graus, e se a gente fizer essa mesma equivalência aqui, ó, o peso e a tração, esse ângulo aqui também é de 45 graus, e portanto esse ângulo aqui também é de 45 graus, ok? Podemos calcular a tangente desse ângulo e relacionar com essa dimensão aqui, o peso, e esse vetor também, o peso. Ou seja, tangente de 45 é igual o peso, ou seja, o cateto oposto sobre o cateto adjacente à força elétrica. Só que a tangente de 45 a gente sabe que é 1. Logo, concluímos que o peso é a própria força elétrica. Então, para calcular o peso, basta a gente calcular a força elétrica. Ok? Próximo passo, calcular a força elétrica. Se a gente calcular a força elétrica, a gente acha o peso. Bom, força elétrica é dado pela constante, o produto das cargas, nesse caso Q1 vezes Q1 vai ser Q1 ao quadrado, porque as cargas elas são iguais, dividido pela distância ao quadrado. Substituindo os valores, temos 9 vezes 10 elevado a 9 da constante, vezes a carga, que nesse caso aqui é de 1 microcoulomb, e lembrando que 1 microcoulomb é o mesmo que 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou simplesmente 10 a menos 6 coulomb, ok? Então aqui vai ficar 10 elevado a menos 6 ao quadrado, dividido pela distância, e a distância, lembrando que a distância entre as duas cargas a gente calculou com base ao comprimento do fio, sabendo que aqui forma diagonal do quadrado, a gente concluiu que a distância era L raiz de 2, em que L era o comprimento do fio de 0,5. Então fica 0,5 vezes raiz de 2 ao quadrado. Tudo bem? Bom, 0,5 você pode dizer que é 1 dividido por 2 e deixar isso aqui de forma melhor, né? Então, temos que a força elétrica vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. 10 a menos 6 ao quadrado vai ficar 10 elevado a menos 12. E embaixo, a gente vai ficar com 2 elevado a 2 sobre 4. De onde é que saiu esse 2 sobre 4? Bom, raiz de 2 ao quadrado vai ficar 2, e 0,5 ao quadrado dá 1/4. Pois, só colocar aqui, 0,5 ao quadrado é o mesmo que 1/2 ao quadrado, que isso dá 1/4. Então, ficamos com 2 em cima,
que é da raiz de 2 ao quadrado, e esse 0,5 ao quadrado dá 1/4. Então, 2 sobre 4, que a gente pode simplificar, vai ficar 1/2. 1 em cima e o 2 embaixo. Bom, esse 2, esse fração embaixo, a gente vai multiplicar, na verdade, com o inverso dela. Vamos repetir a parte de cima e multiplicar com o inverso dessa razão aqui de baixo. Vai ficar 2 vezes 2 sobre 1 vezes 9 vezes 10. Esse 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 12 vai dar 10 elevado a menos 3. E 2 vezes 2, 2 vezes 9 vai dar 18. E, portanto, a nossa força elétrica será 18 vezes 10 a menos 3 newton. Colocando em termos de notação científica, já que esse número aqui é maior do que 9, vamos voltar uma casa decimal e vai ficar 1,8 vezes 10 a menos 2 newtons. Essa é a nossa força em questão aí, que equivale ao peso. Portanto, o nosso peso, finalizando a questão, o nosso peso é de 1,8 vezes 10 a menos 2 newtons. Essa foi a nossa questão número 5. Ela envolve um pouco de conhecimento de trigonometria, o conhecimento sobre a diagonal de um quadrado, um pouco de conhecimento de álgebra no final, né? Então ela tem vários horizontes aí matemáticos para ser trabalhado e você com calma perceber como a gente chegou nesse resultado aqui. Criamos essa relação por meio do deslocamento do vetor. Sabemos que o vetor peso está para baixo, o vetor força elétrica está nesse sentido e o vetor tração está nesse sentido, de modo que a gente pode relacionar esses dois vetores através da tangente desse ângulo. Concluímos que a tangente seria 1 e concluímos, portanto, que o peso seria a própria força elétrica. Para calcular a força elétrica, precisaríamos da distância, que a gente calculou o valor da distância, tínhamos o valor da constante, que a gente sabe o valor da constante, tínhamos o valor da carga e, portanto, a gente calculou o valor da força elétrica, que consequentemente era o valor do peso. Bom, essa foi a questão número 5. Se você teve alguma dúvida, só deixar nos comentários aí. Valeu, fiquem com Deus e até o próximo. Valeu, pessoal!